Será? Será? Agora vamos para outro tipo de crime, porque a Bora. CPI do crime organizado aprovou por unanimidade nessa quarta-feira os seguintes requerimentos para investigar né, os seguintes requerimentos que foram apresentados pelo relator, o senador Alessandro Vieira. O primeiro requerimento, a convocação para depoimento de Daniel Vorcaro, José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro Moraes. Não, Dias Toffoli, óbvio. 2. A quebra de sigilo da Maridit Participações, empresa que o ministro Toffoli assumiu propriedade publicamente recentemente, referente ao período de 1º de fevereiro de 2022 ao dia 8 de fevereiro deste ano. 3. A determinação ao COAF para o envio do relatório de inteligência financeira e a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2022 até 29 de janeiro deste ano. Enquanto isso, na Câmara das Deputinhas Federais, foi aprovado na noite de ontem, terça-feira, o projeto de lei antifacção, apresentado pelo governo Lula em 2025. A votação foi realizada de forma simbólica, em que não há contagem nominal de votos e agora segue para a sanção ou veto do presidente Lula, uma vez que a proposta já tinha sido aprovada pela Câmara em novembro e voltou para nova análise das deputinhas depois que o Senado fez alguma alteração no conteúdo. Entre os pontos polêmicos do projeto aprovado na Câmara está a divisão de recursos de bens apreendidos entre a Polícia Federal e os estados da Federação. As deputinhas também decidiram derrubar a tributação de bets para financiar a segurança pública. Afinal, né, a gastança da corte de Versailles tropical, da ilha da fantasia brasiliense, não pode ficar comprometida. O relator do projeto, deputado Guilherme Derreteu, não ouviu representantes da categoria, nem dos policiais dos estados, nem dos federais, durante as articulações. Integrantes da Corporação Federal consideram o fato ainda mais grave porque o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sequer estava no Brasil. Derrite, que já enfrenta o derretimento da sua popularidade junto aos policiais de São Paulo, alegou que a mudança promovida pelos senadores representa um retrocesso grave. Mas ele não explicou as razões que levaram o retrocesso a ser, ao fim, aprovado. Derrite, contudo, retomou o aumento das penas para crimes cometidos por integrantes de facções, nos casos de homicídio e lesão corporal. A punição passa a variar entre 20 a 40 anos de prisão. O Senado tinha reduzido essa faixa para entre 15 e 30 anos. Para sequestro e cárcere privado, o relator fixou pena de 12 a 20 anos. Integrantes de facções envolvidos em furtos poderão ser punidos com penas de 4 a 10 anos. O projeto também proíbe que membros de organizações criminosas tenham acesso à anistia, à graça e ao indulto, e também à fiança, e também à liberdade condicional. Aí eu fico perguntando, Caivano, o Alexandre de Moraes deve estar rindo de orelha a orelha, o Dino, o Zanin, a Carmen Lúcia deve estar rindo. Por quê? Organização criminosa. O Bolsonaro foi condenado pelo crime de organização criminosa. Aí o que o Congresso mais de direita do Brasil acaba de aprovar? Que o crime de organização criminosa não pode ter graça, indulto, anistia. Opa, boa. Aí, quando eu fiz esta primeira observação lá atrás, você lembra? Que veio o projeto
que tinha sido aprovado na Câmara, o gabinete do Derrite ligou e falou assim, não, mas não, é o crime de a organização criminosa para as finalidades do caput do artigo 1º ou 2º. Mas, bicho, nós estamos falando do STF. Você fez exatamente Você essa escreveu observação. organização criminosa. Não pode graçar anistia e indulto. O que o Alexandre de Moraes vai fazer? Aí pediram para eu corrigir. Eu falei, não, se o Derrite quiser, ele dá uma entrevista e explica. Perfeito. Eu não vou dar recado. Perfeito. Eu não vou dar recado. Porque uma inteligência média, sabendo o que acontece no Brasil com o STF que a gente tem, isso aqui é jogar a chave fora da cela do Bolsonaro. É. Você continua tendo razão, Pavinato. Eu quero crer, na verdade, que continuarão entendendo o crime ao qual foi imputado a Bolsonaro como um crime político, né? E que não estaria ligado a esse tipo de relação de organização criminosa. Eu vou ainda manter o que eu disse hoje à tarde, que é um marco civilizatório, político e penal. E vou tentar te explicar. Civilizatório porque coloca cidadãos de bem de volta ao cenário político, ao cenário da sociedade, com mais critérios, digamos assim, com mais previsibilidade de serem protegidos pelo Estado. Por quê? Porque agora o preso não vai poder votar. E note que o seguinte, quando você coloca um preso votando, né, alguém que está lá condenado, às vezes, a 30 anos ou mais de prisão, e coloca essa pessoa votando, ele tende a votar, obviamente, em pessoas que não defendem a segurança pública. Então, para mim, eu marquei isso como um marco civilizatório. Na questão política, eu deixei também como marco político porque, neste momento, demonstra a fraqueza desse governo. Né? Ele apanhou de todos os lados e tomou de 370 votos a 110 nessa votação. Embora tenha sido ali simbólica, marcaram os votos em bloco e ficou esse resultado. E por fim, penal, porque tem crimes aí que somados podem chegar a 65 anos. E aí eu até conversei no privado com o Segré. É uma forma indireta de você colocar para crimes hediondos dessa natureza, de facções criminosas, como um crime com prisão perpétua. Porque imagine que uma pessoa que comete um crime desse tem no mínimo 18 anos, você não pode nem ser apenado, né? Some 65 anos, nós vamos ter aí 83. Uma pessoa não vai sair da cadeia para cometer crimes, imagino eu, né? Com 83 anos de idade. Então, por essas razões, mas, de novo, Pavi, você não deixa de ter razão, infelizmente, com um STF imprevisível como é. Que você fala... Você dá uma letra, o STF já tira uma chanson, Segré. Mas eu gostaria de puxar um pouco essa quebra de sigilo. Quebra de sigilo da CPMI, ou seja, CPI, do crime organizado, para Maridic, né? Marília Dias Toffoli. Eles estão puxando, na minha opinião, uma data errada. Porque eles estão puxando 2022 a 2026. A compra do fundo, segundo o próprio Dias Toffoli, aconteceu em 2021. Então não vai constar nessa abertura. E devemos lembrar que o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, depende do Banco Central. O Banco Central, que mesmo com a autarquia independente, tem muito vínculo com o Lula, que colocou o Galípolo. Então, não sei se isso vai dar em alguma coisa. Lembrando que a Maridic, mesmo sendo uma empresa sociedade anônima, o capital social inicial, que foi em agosto de 2020, era de R$150. R$150. Então, se puxam em 2022, a operação Dias Toffoli com o fundo foi em 2021, não me parece que pegue nada. Em relação a isso que você mencionava sobre organizações criminosas, não entendo direito, temos dois juristas aqui de excelência, mas a lei não retroage somente se beneficia o réu. E o Bolsonaro já tem trânsito em julgado. Um STF. Não? Eu entendo a ironia do Pavinato. Magoei. Eu entendo. Magoei.
Não, o certo é, né? A lei penal mais benéfica retroage. Retroage. Mais maléfica Prejuízo, não retroage. Se agregaram agora essa limitagem... Mas aí eu te falo o seguinte, se já negaram para o Daniel Silveira é fato. a graça e o indulto, Sim. podendo ele receber graça e indulto, que se dirá Claro. agora com uma lei nova dizendo que não pode mesmo? Claro. Eles vão dizer que a lei expressa o sentimento que já estava na Constituição. Agora, para tentar tirar algum proveito dessa lei que claramente foi por uma quantidade muito grande de deputados, me parece que o fato de o preço provisório não poder votar, devemos lembrar, não é preço já com trânsito julgado. Provisório, está lá, está na cadeia hoje, não vota. E vai tirar uns 600 mil votos do PT. Fácil. Porque hoje tem quase 700 mil presos, 600 mil votos do PT tira. Fazinho. Não fala isso, dá problema. Não, mas é estatística. É estatística. Quantos votos teve na última eleição? 90% foram presidiários que votaram no PT. Não estou argumentando uma coisa que não está na estatística do IBGE, inclusive. Mas daí também no 90% do STF votou no PT, você está querendo dizer o quê? Aí já não sei. Aí já não sei. Essa ilação foi do Pavi. Vamos continuar no Bora. STF. Não sei se você sabe já, Pavi, deve saber, que você é muito bem informado, o Flávio já indicou o Derrite para uma vaga Sim. do Senado em São Paulo. E Eu estuda a possibilidade do Eduardo concorrer, né? Agora, é interessante isso que você falou, a popularidade dele caindo junto aos policiais, no mesmo momento que ele é alçado a pré-candidato ao Senado. Vai ter que reverter isso aí de alguma maneira, né?